Vamos ler este texto aí, tá? Vamos lá. Pessoal, a história do povo de Israel, como povo de fato, como uma identidade independente de outros povos, inicia-se a partir do Êxodo, da libertação do Egito. Os ateus, você sabia que os ateus têm uma grande dificuldade de entender o povo de Israel? Por quê? Porque é um povo que por décadas e décadas, centenas e centenas, séculos e séculos, décadas e décadas, séculos e séculos, foram povos tribais. O que é um povo tribal? Tribo 1, tribo 2, tribo 3, tribo 4, 5, 6, etc. As 12 tribos e a tribo sacerdotal. Eles não tinham um rei sobre eles. Isso significa dizer que, imagine que o nosso país não tem um presidente, que todos os estados são estados dependentes. Você acha que nessa briga política que nós estamos aqui, a gente ia permanecer unido? Nós temos quantos estados no Brasil? Acho que é 24, 27? Vamos colocar que seja 30. Não é, mas vamos colocar. 26. Tá. 26. Esses 26 não tem um presidente sobre eles. Então eles não têm alguém que manda sobre eles. Cada um é independente, faz o que quer, decide o que quer. O que manteria todos esses Estados Unidos? Tá cheio de estado querendo separar. Tá cheio de gente do Sul que quer separar do Brasil e não pode. Tá cheio de gente que quer separar o Nordeste, mas não pode. Por que que não pode? Não pode por conta que há um presidente e há um governo federal. Agora, se a gente já fosse separado, eu sou do Mato Grosso do Sul e outro do Paraná, e são terras independentes que não tem uma ligação, cara, diante dos séculos, das décadas e dos problemas, não se mantém unido. Alguma hora falou assim, não, cuida aí do seu, eu cuido aqui do meu e não vou fazer isso que você quer. Um exemplo que nós vemos disso é quando Josué entra na terra, Josué diz o seguinte, vocês escolham a que Deus vocês vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao... Isso demonstrando o quê? Que de fato Josué não tinha esse poder sobre o povo. Quando eles foram escolher um rei, sabe o que aconteceu? Os líderes das tribos se uniram para, se unindo, aí tomar as decisões. Então era um monte de tribo independente que ficou junto por décadas em um deserto, unidas. Tinha problemas, mas permaneceram unidas. Aí a pergunta é, cara, o que mantém essa gente unida? Não tem como, não dá. Como que nunca se separou? Aí os ateus vão dizer algumas coisas. Vão dizer, não, eles permaneceram unidos por conta dos perigos do deserto, em nome de proteção. É uma boa argumentação? Sim. A grande questão é, mas espera aí, tem um monte de outras tribos no deserto que no mesmo perigo se separavam e não permaneciam unidas. Por que eles ficaram? 12. Outro ponto. Aí outra pergunta que eles dão, não, eles permaneceram unidos porque são tribos de pastoris. Então isso os manteve unidos. Cara, estava cheio de outras tribos que também eram pastores e não permaneciam unidos. E eles começam a dar várias explicações e todas falham. Sabe qual é a única explicação possível? O Êxodo é verdade. O Êxodo é verdadeiro. Então mesmo com toda... os problemas que eles tinham em discussões entre si, a libertação do Egito, o Deus que mandou as pragas, o Deus que abriu o mar para eles e tirá-los da opressão do Egito, e as promessas que eles tinham de serem constituídos um povo, uma nação, etc., eram os que os mantinham unidos. Então, essa identidade como nação em si, por si como um povo, começa no deserto, a partir da saída do Egito. E é uma convicção de fé teológica mediante a experiência que ele tem. Não é uma imposição estatal, como no Brasil é. Isso quem diz é o autor chamado George Pixley, no livro História de Israel a partir dos pobres. É um livro espetacular. E neste êxodo, enquanto esse pessoal está no Egito, começa a teologia deles. Eu não contei a história para vocês na aula passada, do Jürgen Moltmann, que quando nasce a teologia deles, quando eles estão prisioneiros de guerra, sofrendo
diante do desespero, e aquela experiência começa a produzir questões na mente dele, e essas questões o levaram para uma teologia. A esperança que lhe dava força de lutar contra os arames farpados dos campos de concentração, e o Deus que sofre mediante a convicção de que ele deve sofrer também com aqueles que sofriam. Essa experiência lhe levou para uma teologia. E a experiência deste povo no deserto e no Egito os levaram para uma teologia. E sabe qual é a grande questão que surge ali? É o sofrimento deles. Grande sofrimento. Por que o grande sofrimento? Porque antes do deserto, tem duas classes de sofrimento aqui na história de Israel. Antes do deserto e depois. Antes do deserto, eles sofrem com a maldade dos homens. E depois, e no deserto, eles sofrem com a maldade da criação. A maldade da natureza. Vejam bem, abram a Bíblia de vocês, Êxodo capítulo de número 1, verso de número 9. Negão, leia aí para mim, bem alto. Êxodo 1, 9, até o 14. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multipliquem e sejam, acaso que vinham a guerra, eles ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obra, para os afligirem com cargas. E os israelitas edificaram a Faraó a cidade de celeiros, Pitom e Manassés. Tá bom, até aí tá bom. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Os escravos estavam crescendo demais e o Faraó ficou o seguinte. Vocês lembram que eu falei? Tem 4 classes no Egito. A mais baixa e a quinta mais baixa de todas são os escravos. Os que não são nada. O Faraó, vendo que esse povo estava crescendo, ele ficou com medo. Vai que vem aqui um inimigo, invade a gente. Esses escravos se filiam com o inimigo e destrói a gente. Então o que o Faraó fez? Eu vou oprimir essa gente. E colocaram eles num serviço pior do que estava antes. Na página de número 13 aí da apostila está escrito assim, ó. O Faraó, que não levou em conta os feitos de José, começou uma obra de proteção nas fronteiras do norte no Egito, por onde, pelo caminho dos filisteus, inimigos vindo da Ásia poderiam invadir o Egito. O autor chama essa cidade de cidades de tesouros, as quais eram, em verdade, cidades destinadas a servir como depósitos de víveres e de armas. A mão de obra para a construção dessas cidades foi a escravização do povo de Israel. Eles foram colocados para fabricar tijolos com trabalho forçado. Era um tipo feito de argila crua misturada com palha e era seca no sol, mas às vezes em forno quentíssimos que muita gente morria queimada na frente disso. No início, o trabalho dos israelitas era misturar barro e em formas preparar tijolos. Então eles colocaram nesse serviço pesado. Pesado, mandou para longe. Ficou longe das mulheres, longe da família, e ficou para longe lá fazendo isso aqui, e sofrendo, e dava ferida. Imagina só, pessoal, começar a dar uma ferida na sua perna, e aquela ferida crescer, e amanhã você tem que continuar o serviço, e apanhando se não trabalhar, até morrer lá as mínguas, sem o direito de se despedir da família que ficou lá no Egito, lá onde ficava antes, porque ele tirou de lá e foi levar lá para onde ia construir essas cidades. Imagina o sofrimento desses caras, morrendo naquele fogo. Quando o Faraó viu que mesmo assim eles estavam crescendo, o que aconteceu? Vou multiplicar o trabalho deles, porque antes o Faraó fazia o quê? Antes o Faraó dava palha para eles, e a partir da palha eles faziam com argila o tijolo. Agora não, falou assim, vocês vão ter que continuar fazendo a mesma coisa, mas agora eu vou dobrar o serviço de vocês e vocês têm que continuar na mesma produção. Vocês vão fazer o tijolo com argila, mas vocês vão colher a palha também. E foi indo, e gente sofrendo, mas mesmo assim o povo crescia. O cara ia visitar a mulher, e as mulheres de Israel engravidava tudo rápido, nascia um monte de criança saudável, estava crescendo. Aí o Faraó ficou doido. Sabe o que o Faraó fez? Chamou as parteiras no Egito. Vocês vão matar todas as crianças menino. Por que ele queria matar só um menino? Se parasse de nascer, se os meninos morressem e ficasse só mulher, essas mulheres iam se casar com os egípcios.
se casando com os egípcios, a raça israelita ali basicamente ia se diluir até desaparecer. Esse era o propósito. Aí tinha 2 pedras na época que a mulher se sentava na hora do seu parto e o bebê saía. E naquela época a parteira ficou com medo e com dó, com pena, coração tocado, não fez. Quando o faraó ficou sabendo, olha o que aconteceu. Isso está na página de número 2, a primeira citação. Agora, a perseguição não era mais só no trabalho. O faraó deu um decreto: matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E agora não é só o soldado do faraó que entra na sua casa, agora é todo o povo. A perseguição agora passaria a ter participação de todos os egípcios. O decreto do faraó dava direito a todo e qualquer egípcio a entrar nas casas que soubessem ter um menino recém-nascido, arrebatar a criança e jogá-la aos crocodilos no rio. Imagina. Que às vezes a gente prega e tal, conta a história, mas imagina, você não tem filho, né? A senhora tem filho. Daniela tem um filhinho, acho que é só vocês 2 que têm filhos aqui. Imagina pegar o Miguel e jogar num rio e você ver o crocodilo pegando ele. Imagina pegar o Mateuzinho quando era bebê. Você tem um filho mais novo, né, que eles, né? O Caio. Imagina pegar o Caio quando era bebê. Entrar na sua casa, 3 egípcios. Você lutar, eles te dão um tabefe, você chorar, cair, eles pegam a força o Mateuzinho e você vê jogando no rio e vindo um crocodilo. Imagina esse povo lá. Esse sofrimento. Caso vocês queiram ler com mais detalhes, pessoal, deixei tudo aqui para vocês, tá bom? Diante de tudo isso, a Bíblia diz que os israelitas clamaram. Êxodo capítulo de número 3, versos número 7 e 10. Olha o que está escrito. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor. Tem um autor chamado John Gondingen, no livro Pentateuco para Todos, que ele faz um comentário desse texto. Aí na Bíblia de vocês está escrito assim, que eles clamaram a mim. Está escrito que eles clamaram a mim, clamaram a Deus, está escrito isso? O que está escrito? Ouviram o clamor, ou eles clamaram. O que está escrito aí, Meli? Tem escutado o seu? Tá, falou que tem escutado o seu clamor a mim? Não. O John Gondingen faz um comentário sobre esse texto. E ele diz o seguinte: esse clamor não é um clamor religioso. Esse clamor é semelhante ao clamor do sangue de Abel, que clama. É um clamor semelhante às vítimas da maldade de Sodoma e Gomorra. Ele diz que esse clamor é o grito de dor. É o grito de sofrimento de cada mãe, de cada pai, de cada jovem, sofrendo. E esse sofrimento é o próprio clamor que Deus ouve. E o autor até comenta que, independente da religião de quem quer que seja, Deus ouve o clamor do injustiçado. O sofrimento dele é um sangue que clama. E Deus ouviu o clamor deles de socorro, auxílio e livramento. Então Deus chama Moisés, e daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre esse chamado. Então, no deserto, antes do deserto, eles sofrem com a maldade dos homens. Agora, daqui a pouco nós vamos mais detalhes sobre isso. Mas agora eles estão no deserto, ou sofrendo menos com a maldade dos homens. Tinha alguns inimigos e tal, mas o sofrimento não era tanto com a maldade dos homens, era mais com a maldade do próprio deserto, a maldade da criação. 3 dias depois que ele atravessa o mar, sabe o que acontece? Estão morrendo de sede. Porque não tem água. Êxodo capítulo de número 15, verso número 22. Moisés levou Israel a sair do mar de juncos. Seguiram até o deserto de Sur e caminharam por 3 dias no deserto e não encontraram água. 3 dias. Chegaram a mar e não puderam beber a água de Mara porque era amarga. Eis porque foi chamada a mar. O povo reclamou com Moisés: o que devemos beber? Ah, Luiz, mas Deus fez um milagre. Mas você imagine-se, dia após dia, tendo que na ponta da linha depender de Deus para beber água. Depender do milagre para beber água. Para ter o que comer.
E aí, quem quer depender de milagre assim? Chegar na sede e desespero clamar a Deus. Você quer viver assim? Quem quer viver assim? Eu também não quero viver assim. Sofrimento demais, pessoal. O comentarista Mackintosh desse livro, ele diz o seguinte: o exército do Egito jazia mortos na praia. Imagina só, o exército do Egito morreu na praia. Israel saiu vitorioso em triunfo. Tudo isso era bastante, mas enfim, o aspecto das coisas depressa mudou. Os hinos de louvor foram depressa substituídos pelas palavras de descontentamento. Estão com sede. Êxodo 15. Aí quando ele chega no Êxodo 16, no outro capítulo, o que acontece? Êxodo 16, do 2 ao 3. Leia aí, Lucas. Página de número 5 está aí. Êxodo 16, do 2 ao 3. O que aconteceu? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nós trouxesses a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Estão com fome. Fome. Imagina uma multidão com fome. E aí depois, aí você imagina ainda 40 anos no deserto. 40 anos esse pessoal no deserto, enfrentando sede e fome. Mudando de acampamento. Se eu não me engano, eles ficaram em 42 ou 43 lugares. Começaram a comer maná. Sabe, o maná era igual uma semente. A aparência dele era parecido com um coentro. E o gosto parecido com mel. Eu até me equivoquei isso na aula de Nova Andradina. Eu errei no gosto. A aparência como coentro e o gosto como mel. Aí imagina você 40 anos comendo esse negócio. E mel, gosto de mel. Dia e noite. Quem quer? Mel no almoço, mel na janta, mel no almoço, mel no café, mel na janta. E aquela semente, você pega no chão. Estão com fome e depois de 40 anos comendo essa mesma coisa. Por isso que esse pessoal começou a clamar, dizendo o seguinte: cara, tava difícil no deserto? Tava difícil no Egito? Tava. Mas lá eu tinha coisa para comer, cara. Eu ia dormir e a minha barriga estava cheia, tinha cebola. Aqui nem cebola tem. Aí no outro capítulo 17, o que volta a acontecer? Eles voltam a ter sede novamente. O povo voltou a contender por não ter água para beber. Chegou ao ponto de Moisés falou assim: daqui a pouco essa gente vai me apedrejar. Números capítulo de número 20, versos de número 2 a 5. Olha o que eles dizem: por que nos tiraste da terra do Egito para trazer a este mau lugar, que não tem cereais, não tem figos, não tem vides, não tem romãs, não tem nem água? Número 11, 4, 7, reclamação também: não tem o que comer. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante a bidélio. Deuteronômio 8,15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca, sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês. Imagina só vocês caminhando naquele deserto, alguém leva uma picada de escorpião, morre. Depois um de cobra, morre. Depois uma fera do deserto entra, pega uma criança que estava correndo lá e sai correndo com a criança na boca. E ano após ano, vocês caminhando no deserto, fica um numa cova, fica outro na outra cova. Foi provavelmente, veja só o comentarista, o Adam Clarke, na página 62 do seu livro, que é o quê? Você sabe por que o povo de Israel enfrentou o deserto? Uma das razões? Eles só tiveram coragem de enfrentar o deserto por conta do que eles viram das pragas. Eles viram tanto poder na manifestação das pragas, que isso lhes deu fé e coragem para enfrentar o deserto. Porque se não fosse isso, eles prefeririam ficar no Egito a enfrentar todo aquele sofrimento do deserto. Então, daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre as pragas. As próprias pragas, diz o autor aqui, foi um ato missional. Nós já vamos ver sobre isso aí. Porque o deserto era tão pavoroso que eles não tinham coragem. Continuando, eles prefeririam a escravidão do Egito ao estado do deserto.
O deserto na Bíblia significa território selvagem indomado pelo homem. Alguns estudiosos dos filhos de Israel após o êxodo descrevem, aqui está uma descrição. Olha o que eles falam do deserto: lugar árido e sem água, lugar sombrio, de impossível travessia com rebanhos, ou seja, o rebanho morria. As temperaturas médias, mínima no mesmo dia, mínima menos 5 graus, máxima 40 graus,5. Imagina no mesmo dia, ser no meio do deserto, está no meio-dia, 40 graus, chega à noite, menos 5, depois 40 graus de novo, depois menos 5. Imagina beber nesse alto e baixo de temperatura. Continuando. Chuvas são raras e irregulares. Há poucos recursos econômicos, pouca água e, consequentemente, não há lugar fixo de nenhuma população. A economia é baseada, às vezes, em rebanho, cabras e principalmente cabras negras. Estas cabras podem permanecer por um bom tempo sem água. A terra, o deserto é lembrado como lugar ruim, onde não há árvores frutíferas, nem é possível semear. Há animais malvados e peçonhentos, cobras e escorpiões, uma terra desolada, onde não passam nem moram pessoas. Aquele que se arriscar está sujeito à fome e à sede. Os habitantes do deserto estão sujeitos a privações, se empobrecem fora dos assentamentos. As escrituras também descrevem o deserto como local de escuridão, sombra da morte, deserto temível, se ouvem uivos, terror, e de lá vem o vento da destruição. O deserto também pode estar em oposição ao Éden, é o oposto do Éden. E gravem isso, Éden. Nós já vamos ver muito esse tema. O deserto é o contrário do Éden, o oposto do Éden. Olha o que está escrito em Isaías 51. Ele fará seu deserto como o Éden, e suas terras desoladas como o jardim divino. Joel 2:3. Antes disso a terra era como o jardim do Éden, depois disso se tornou um deserto assolado. E o deserto também é visto como um abismo. Número 20, verso 5. Por que vocês não tiraram do Egito, Senhor, e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não tem cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água. Jeremias 2:2. Assim diz o Senhor: lembro-me da tua afeição no deserto, como me seguias lá numa terra em que não se semeia. Deuteronômio 8:15. Ele os conduziu por um imenso e terrível deserto, por aquela seca, terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês. Jeremias 2:6. Onde está o Senhor que nos trouxe da terra do Egito, que nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de densas trevas? Salmo 107:4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos sem achar cidade que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Durante 40 anos, aí ó, Números 33, do 1 ao 48. Durante 40 anos eles ficaram em 42 lugares diferentes. Acampamento, e carrega coisa pesada e vai, meu Jesus. E aí nesse momento começam a surgir as questões teológicas deles. É nesse momento que Moisés ensina o Gênesis. É nesse momento que Moisés começa a transmitir tudo isso aí. Veja bem, que eu escrevi: assim gostaria que vocês imaginassem toda e qualquer questão que pudesse nascer na mente de um povo como citado acima. Vítimas não somente da maldade humana, mas vítimas também de uma estrutura da realidade, uma natureza hostil, perigosa e má. Morte, doenças, dores, animais peçonhentos, etc. A narrativa do Gênesis é a resposta teológica de Deus para a atual condição do mundo. Christopher White, o Gênesis, a resposta de Deus para o mundo arruinado. E o Luiz Saião vai dizer o seguinte: sabe o que acontece lá no deserto? Aí o povo agora começa a se questionar. Deus não é bom. Vocês viram que por várias vezes, que Deus é esse que nos tirou da terra do Egito para fazer a gente morrer aqui, para fazer a gente passar sede, para fazer a gente passar fome? O questionamento deles é em relação à bondade de Deus. Então veja bem, eles olham para todo um deserto, toda uma criação que os faz sofrer. Então o que eles perguntam? Como pode ser bom um Deus que cria essa realidade? Então qual é o questionamento que eles levantam? Como Deus pode ser bom? Deus é mau. Deus criou esse deserto aqui, cara. Que Deus é esse? Foi Deus que criou esse escorpião aqui. Foi Deus que criou essa criança morrendo mulher morrendo de parto no deserto. Que Deus é esse que criou essa estrutura?
corpórea dessa forma, que para uma pessoa nascer outras vezes morre. Continuando na página de número 10 de vocês aí. Então, o Gênesis se divide em 3 principais aspectos teológicos. Primeiro, a origem do mal. Segundo, o que Deus está fazendo em relação a isso. E terceiro, o que nós estamos fazendo. Alguma pergunta até aqui ou podemos continuar? Agora que o negócio vai ficar chibiu na fio. Vai ficar chibiu na fio, vai ficar mistério, manto nébias. Receba, minha irmã, receba. Alguma pergunta até aqui ou podemos continuar? O segundo é o que Deus está fazendo? Isso. Primeiro, a origem do mal. Segundo, o que Deus está fazendo em relação a isso. Terceiro, o que nós estamos fazendo ou devemos fazer em relação a isso. Poderia chamar o deserto de inferno? Nunca vi ninguém chamando, não. Mas é um sofrimento muito... Pode ser chamado, né? Porque o Jonas chama o ventre do peixe do sofrimento dele de inferno. Um sofrimento tão grande, um abismo na alma dele que ele chamou de inferno, né? Então talvez, se você quiser, o deserto pode ser. Mas eu prefiro ver o deserto como símbolo da atual condição do mundo, que aconteceu com o mundo. Nós já vamos ver isso aqui. Pessoal, na página de número 10, vejam só o que está escrito. A primeira resposta do Gênesis é: vocês estão vendo esse deserto e este mundo mal? Moisés vai dizer: um dia não era assim. Por isso que em Gênesis capítulo de número 1, você sempre pode ver o seguinte: e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Por várias vezes ele cita: e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Por que Deus cita viu Deus que era bom? Porque Moisés, vocês sempre têm que ter em mente, o Gênesis está sendo ensinado por um povo no deserto. O povo do deserto está vendo: cara, isso é mal. Moisés escreve: viu Deus que era bom. Bom. Viu Deus que era bom, 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 bom. E toda essa forma de organização do Gênesis capítulo de número 1, pessoal, sabe o que é? O John Walton e o G.K. Bill, que são dos 2 maiores autores do mundo hoje sobre cultura do Oriente, diz o seguinte: eles resumem que o Pentateuco observa que a criação do cosmos em Gênesis 1 tem uma elaboração parecida ou quase idêntica do tabernáculo e do templo. São todas descritas com um vocabulário semelhante e às vezes idêntico. O motivo para essa semelhança é indicar que o templo e o mundo eram considerados congêneres, que significa que o templo e a criação no Gênesis era como se fosse a mesma coisa. Nós já vamos ver isso aqui, vários argumentos similares. Então, o que o autor está dizendo aqui é que quando imagina um povo no deserto e ele vê no meio de um deserto, no meio de coisas más, eles veem a habitação divina, eles veem o tabernáculo. E o povo está com isso na mente. Moisés começa a escrever o Gênesis e diz assim: sabe, um dia, toda a realidade foi como esse tabernáculo. Todo o cosmos era um templo onde Deus habitava, e nós vamos ver isso aqui. Todo Éden era um tabernáculo divino, um templo cósmico divino. E quais são os argumentos que esses autores apresentam para isso? Página de número 11. Primeiro argumento: os 7 ditos divinos. O que são esses? Então, primeiro argumento, vou escrever aqui: os 7 ditos divinos. 7 ditos. Gênesis capítulo de número 1 está escrito assim: e disse Deus, um dito. Gênesis capítulo de número 1, 6. Então Deus disse: haja o firmamento entre as águas. Gênesis 1:9, então Deus disse: ajuntem-se as águas. Gênesis 1:11, então Deus disse que a terra faça brotar vegetação. Gênesis de número 1:14, então Deus disse: haja luminares.
Gênesis 1:20, então Deus disse, encham-se as águas. Gênesis 1:24, então Deus disse, produza a terra. Só que, Luiz, tem outros 3 vezes que Deus disse, só que as outras 3 vezes é em relação a Adão, que nós já vamos ver que representa uma outra coisa no tabernáculo. Mas em relação à criação, são quantos ditos? 7 ditos. Aí sabe o que acontece? Quando você vai lá para o Êxodo, sabe quantas vezes Deus falou com Moisés em relação à construção do tabernáculo? 7 vezes. Quem está aí? Oi? Estava esperando você terminar de falar. Ai, susto. Pode falar. Bom dia. Vai deixar aqui já? Vou deixar eu voltar para ele. Tá bom então. Obrigado. Êxodo, capítulo de número 25, verso número 1. O Senhor disse a Moisés...